Eu estou prolongando bastante esse assunto sobre a Agenda 50-50 da ONU, porque na verdade é algo tão massivo, é algo tão relevante, que acaba afetando a vida de milhares, se não milhões de homens ao mesmo tempo, de formas bem diferentes, e eu acho que talvez só no meio dos vídeos da playlist que eu devo ter comentado o quanto isso deve afetar a vida de um homem casado ou de um homem divorciado. Enquanto no vídeo curto que eu fiz assim de adendo, um resumido, eu tratei mais assim só das consequências disso pro homem solteiro ou pro homem MGTOW. Mas agora eu gostaria de fazer um exercício bem rápido e bem simples, que é basicamente o seguinte, imagina a união da Agenda 50-50 com as varas de família. E imagina os efeitos disso na vida do infeliz que acabou decidindo se casar e acabou decidindo ter filhos. Então pensa o seguinte, sem a Agenda 50-50, esse cara já está de certa forma ferrado. Porque o casamento ele é um contrato totalmente unilateral. Mesmo que o homem acredite assim, não, mas eu fiz um pré-nupcial, eu fiz um acordo de separação total de bens ou uma separação parcial de bens. A gente não sabe até quando que esse acordo ele vai ter alguma validade legal. Ele não é definitivo. Em outros países, os juízes eles já ignoram completamente esse acordo na hora que ocorre um divórcio. Eu não sei se já aconteceu algum precedente aqui no Brasil, mas assim, acredite, é tudo uma questão de tempo. Tu vai achar que tu tá seguro e daí na hora do divórcio a tua esposa ou ex-esposa, né, vai alegar que ela tem um salário menor que o teu e que está passando necessidade, o juiz vai achar ela uma coitadinha e vai passar por cima do prenupcial e tu vai ter que dividir os teus bens. Então nisso o homem já está ferrado. Só que daí tu pega outras questões também. O cara que está casado, assim, se ele quiser fazer uma vasectomia, ele tem que pedir permissão para a esposa dele. Se a esposa dele não quiser dar permissão, ele não tem como fazer o negócio, ele vai ter que pedir o divórcio, entende? E da mesma forma que assim, o pré-nupcial ele não é definitivo, até mesmo a mudança na lei que fizeram para tentar garantir o direito de guarda compartilhada para o homem, o próprio canal do Dom Sandro ele disse que isso não foi aplicado. Os juízes e os advogados da vara de família não estão aplicando a lei. Então tu tá lá se divorciando achando que vai ter direito à guarda compartilhada, não vai ter, a guarda vai para a mulher. E como o Dom Sandro mesmo comentou, em casos que ocorre a guarda compartilhada, ainda assim tu ainda tem que pagar pensão porque a mulher alega que teu salário é mais alto que o dela e que ela vai passar necessidade, as crianças também. Então, enfim. A outra questão é a seguinte, na maioria esmagadora dos casos, assim, o homem que é casado e tem filhos ou não tem filhos, ele é o provedor principal dessa união, ele é o provedor principal dessa família. Então, no próprio mercado atual, sem a Agenda 50-50, a gente sabe muito bem o que acontece se o cara for demitido e custar arranjar um emprego, não conseguir arranjar um outro emprego, ou arranjar um outro emprego que o salário dele diminui a ponto de ficar o mesmo valor do da esposa, ou até menor que o da esposa. A esposa ela acaba perdendo o respeito por ele, porque ele não é mais aquele provedor, ela não pode ser dependente dele, ela não recebe a mesma segurança dele que ela recebia antes. Basicamente, o homem ele não está satisfazendo as expectativas da mulher, e a partir do momento que ele não está satisfazendo as expectativas dela, ele corre o risco de tomar um divórcio, de ter o relacionamento terminado dela, querer terminar o relacionamento com ele, certo? Então todo homem casado ou com filhos ele está correndo esse risco. E existem as consequências posteriores do divórcio, né? Além de tu perder os teus bens, tu ainda tem que pagar pensão durante décadas ou anos e tu se torna basicamente um escravo do salário. Tu vai
perder a tua moradia, vai ter que arranjar outra moradia, financiar ou alugar, e todo mês vai sair dinheiro do teu contra-cheque, e a gente sabe o risco final, que é o seguinte: se tu não tiver condições de, no final das contas, pagar a tua pensão, tu pode correr o risco de ir para cadeia, entendeu? Então é uma coisa grave. Agora imagina a situação desse cara depois que a Agenda 50-50 está implementada em diversas empresas do país onde ele mora, onde todas as empresas estão definindo que pelo menos 51% dos funcionários da empresa podem ser qualquer coisa menos homens, tá? 51% dos funcionários da empresa não tem que ser homens. Quer dizer, o homem já tem aquela pressão de ele ter que ser o provedor principal, dele ter que estar acima da mulher em status e financeiramente, e de ter que ficar satisfazendo as expectativas dela. Agora, imagina o cara ter que fazer isso sendo discriminado no mercado de trabalho. Ok, agora isso eu estou falando enquanto ele está casado com a mulher e com os filhos. Agora, imagina a situação dele depois do divórcio, entende? O cara está tendo um custo extra de moradia, está tendo que pagar a pensão e ainda está num mercado de trabalho que ele está sofrendo discriminação. Nossa, é quase certeza que o cara vai ter que liquidar todos os bens dele para pagar a pensão, voltar a morar com os pais ou ir para a rua, ir para o olho da rua. Então, assim, essa é uma consequência que eu não tinha pensado a respeito. Eu acabei deixando passar quando eu fiz o vídeo do Addendum, que é o seguinte: eu só foquei no que seriam as consequências da Agenda 50-50 para o homem que ainda não é casado, para o homem que ainda não tem filhos, né? Que basicamente eu disse que isso seria o fim do casamento e o fim da taxa de natalidade. Porque os homens sofrendo discriminação, eles não conseguiriam chegar naquele nível econômico que é necessário para atrair uma mulher para poder se casar e ter filhos. Aquele nível econômico que faz a mulher se sentir segura o suficiente para ela estar disposta a se casar e ter filhos. E não só isso, o homem conseguir manter aquele nível, conseguir crescer mais profissionalmente para manter o relacionamento, para conseguir ficar satisfazendo as expectativas da mulher e não correr o risco de sofrer um divórcio posteriormente. Só que tem aquele detalhe: enquanto essa Agenda 50-50 for sendo implementada em empresas, nós vamos ter o caso de homens que já estavam casados, já estavam com filhos, enquanto essa agenda estava sendo implementada. E ao passo que antes eles não sofriam essa discriminação, eles vão começar a sofrer a partir disso. Então, assim, pensa na quantidade de homem que vai ser sacrificado por causa dessa lei imoral. Que não é uma lei, né? É uma recomendação, entre aspas, que está sendo forçada em empresas. Então, da mesma forma que agora, com isso, um monte de homem que foi pego de trouxa, né? Tá casado, tá com filhos e vai começar a sofrer discriminação, sofrer injustiça, esses homens vão ser sacrificados da mesma forma que, por exemplo, há umas 2 ou 3 décadas atrás, vários homens foram sacrificados quando o divórcio sem culpa, né, foi legalizado aqui no Brasil. Que basicamente é o divórcio no qual, assim, a mulher pode pedir o divórcio por qualquer razão. Simplesmente porque está insatisfeita, porque se desapaixonou, e até mesmo o caso de a mulher estar traindo, assim, ela pode pedir o divórcio e não sofre nenhuma retaliação, não perde nenhum direito. Ela simplesmente está acabando com a família, acabando com o casamento, e ela é recompensada com a partilha de bens, é recompensada com a guarda dos filhos, é recompensada com pensão. E vamos pensar aí em quantas décadas, aí pensa quantos milhares, se não milhões de homens foram sacrificados por causa dessa lei imoral. E da mesma forma, agora, atualmente, a gente está correndo o risco de ter mais um ciclo de sacrifício masculino. Milhares, se não milhões de homens que assumiram a responsabilidade de se tornar pais, se tornar maridos e chefes de família. Agora, com a aplicação dessa agenda nas empresas privadas, através de força da ONU, do feminismo e tudo mais,
mais uma geração, ou mais de uma geração até, algumas gerações de homens vão ser sacrificados de forma injusta. Então, basicamente era só isso, é que a gente comenta muito de leis injustas, políticas injustas e misandria, só que acaba que tu não consegue pegar de início todas as consequências disso no longo prazo, todas as pessoas que vão ser afetadas por isso. Às vezes só depois de dias, semanas ou até meses depois que tu começa a perceber o quão grande e quão grandes são os efeitos negativos disso e o quão grande é o alcance também disso.